Olá, queridos e queridas, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe uma palavra para nós meditarmos a respeito da oração que o Senhor Jesus nos ensinou, a oração do Pai Nosso. Vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus 6. Nós vamos meditar do verso 9 ao verso 13. Tudo bem? Bom, todos nós conhecemos a oração do Pai Nosso, mas vamos a ter alguns detalhes muito importantes e muito lindos, muito ricos desse texto. Vamos ler Mateus 6, do 9 até o 13. Diz assim a palavra do Senhor: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Eu estava meditando sobre essa palavra agora de manhã e tive vontade de compartilhá-la. Primeiramente, nós vemos aqui Jesus ensinando os discípulos a orarem, falando Pai Nosso. E antes deste momento, não se referia a Deus como pai pessoal, como pai de nação, sim, né? Mas como pai pessoal, não. E o que esse trechinho, Pai Nosso, pode nos trazer como ensinamento? Eu anotei algumas coisas aqui, olha. Vamos lá. Pai nos convida à proximidade, nos convida à família, nos convida a entendermos que se temos um pai, somos filhos. Então há uma hierarquia aí, né? Nós temos alguém que cuida de nós, porque é o papel do pai. Nós temos alguém que nos dá atenção. Nós temos alguém que nos direciona. Nós temos alguém que nos sustenta. Veja quanta coisa nós podemos tirar dessa oração. Nós também podemos entender o seguinte: se temos herança em Deus, é porque temos Ele como Pai. Porque Ele nos deixa uma herança. Através de Cristo Jesus, nós podemos herdar a vida eterna, herdar uma vida com Deus a partir de agora até a eternidade, um relacionamento com Deus. E isso é lindo demais. E o nosso nos remete à unidade, à união, à comunhão. Não é egoísmo, não é só meu, é nosso. Sabe? Então aqui nós já vimos que tem muita informação para a gente meditar ao longo dessa semana. Uma coisa muito legal é que, a partir de agora, nós vamos observar entre o verso 9 e o verso 16 que nós temos 7 pedidos. Nós temos vários verbos no imperativo. E os verbos no imperativo, eles são utilizados para ordem ou pedido, né? E 7 na Bíblia, vocês sabem que é um número que remete à perfeição. Então, olha que coisa linda que nós podemos entender. Nós temos 7 petições nessa oração que Jesus nos ensina a fazer para Deus. Vamos continuar aqui.
Pai nosso que estás nos céus, lugar, né? Sabemos que Deus é onisciente, onipotente, onipresente. Ele está em todo lugar. Mas quando a gente afirma que está nos céus, nós estamos entendendo aqui que está remetendo à transcendência, à soberania de alguém que está muito acima de nós. Nós somos seres imanentes, nós somos seres limitados, temporários, né? Deus não. Deus transcende ao nosso entendimento. Não tem como a gente ter uma compreensão 100% de quem é Deus. Nós temos alguma compreensão dentro daquilo que nós lemos sobre Deus e quem Deus se diz ser na Bíblia, né? Então, nós vemos aqui que Deus não está preso a um lugar. Deus não está preso a uma situação. Deus não está preso no templo. Deus não está preso num tabernáculo. Deus está acima disso tudo. Ele está acima. Ninguém tem poder de prender, de colocar Deus numa caixinha, de colocar Deus num lugar, numa situação, não. Deus está acima disso tudo. Então a gente vê aí algo que nos remete à transcendência, né? A uma soberania, um sobrenatural muito grandioso. Bom, adiante, vamos lá. Santificado seja o teu nome. E aqui nós temos um primeiro pedido. Santificado seja o teu nome. O interessante é que, olhando assim rapidamente, a gente pode entender: nossa, nós estamos orando, pedindo para que o nome de Deus seja santificado? Óbvio que não, porque Deus é santo. O nome dele é santo, ele é 100% santo. Não há nada em Deus que não seja santo. Então, aqui, a gente entende que a santidade faz parte da natureza de Deus, tá? Quando a gente diz santificado seja o teu nome, a gente não está pedindo que o nome de Deus se torne santo, porque ele já é santo, mas que ele seja tratado como santo, que ele seja tratado com uma devida reverência, por meio de pensamentos e atos daqueles que foram criados à sua imagem e conforme a sua semelhança. Será que tratamos Deus com essa reverência? Isso é muito profundo, gente. Então vamos lá, continuando, verso 10. Venha o teu reino. Quem tem reino, reinado, é rei. Se estamos pedindo para que o reinado dele venha sobre a nossa vida, sobre nós, nós temos alguém que nos governe. Nós temos alguém que está sobre nós. Nós temos um Senhor que está governando e nós estamos convidando este governo para a nossa vida. Isso é muito profundo, gente. Quando orarmos o Pai Nosso, não é uma coisa assim de qualquer jeito. A gente tem que ver o que nós estamos pedindo ao Senhor. Se nós temos um rei, nós somos servos desse rei. Nós temos que servir esse rei. Nós temos que servi-lo, nós temos que obedecê-lo, né? Nós temos que estar nesse reinado no devido lugar ao qual cabemos. Quem manda não somos nós, né? Somos servos. E nós estamos convidando que o governo do Senhor seja estendido a todos que se submetem a esse governo, que se submetem a ele. Nós não queremos o reino deste mundo, nós queremos o reino celestial,
o reino material, a gente está aqui já. A gente pode trabalhar, a gente pode conseguir tanta coisa através dos nossos esforços, né? Mas o que nós estamos pedindo nesta oração é algo que nós não podemos conquistar com a força do nosso braço. Nós não podemos conquistar com a força da nossa mão, com a nossa inteligência. Nós temos que solicitar e que pedir que Deus, através da sua misericórdia, venha sobre nós e governe a nossa vida, porque Ele sabe todas as coisas, Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Ele já está no futuro, Ele não está preso à linha do tempo que nós estamos. Ele é um ser eterno, né? É sabedoria pedir que o reino do Senhor venha sobre nós. E ainda no verso 10 tem assim: que seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, segundo Romanos 12, versículo 2. Que a vontade de Deus prevaleça a nossa vontade, que nós saibamos viver isso. Muitas das vezes a gente quer as coisas do nosso jeito, no nosso tempo, e quando não acontece, a gente reclama com Deus, a gente fica com raiva de Deus. Mas é muita humildade e é muita sensibilidade a nossa de saber o quão limitados somos, de que a vontade de Deus ela é melhor. A vontade de Deus vai prevalecer. A gente pede, é o nosso papel, orar, obedecer, pedir. Se Deus vai fazer, é outra coisa, porque Ele vai fazer o que lhe apraz. Ele vai fazer da forma dele, no tempo dele, e às vezes muito melhor do que da forma que pedimos. Porque ele conhece o oculto e o escondido, ele conhece as situações. Nada está oculto aos olhos do Senhor. Isso é lindo, né, gente? O Senhor reina soberana e eternamente. Anjos, arcanjos, serafins, querubins lhe obedecem. Então nós não podemos fazer diferente. Já imaginou Deus dando uma ordem? Anjo Gabriel, desce agora, conversa com Maria. Ah, não vou não, tô afim não, Senhor. Já pensou? Não existe isso no céu. Não existe desobediência. Quem desobedeceu já não está mais lá, né? Não existe isso. Existe um sim para Deus porque confiamos nesse Deus. Temos que confiar nele, entendendo que o que ele está mandando a gente fazer tem um propósito muito maior do que o que a gente pode imaginar, muitas das vezes, né? Continuando. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Dá-nos o pão, dá-nos o sustento, dá-nos a saúde, dá-nos a oportunidade de trabalhar para ter o pão. Veja, é uma dependência que nós temos de Deus, de quem crê e de quem não crê. Porque se Deus quiser, a gente amanhã não acorda. Se nós acordamos hoje, é porque Ele permitiu, né? Então, façamos a nossa parte. O pão físico alimenta o corpo. Mas o pão espiritual alimenta a alma. O pão espiritual é o quê? O alimento da alma, a palavra de Deus. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Isso está não só em Mateus 4:4, mas, se eu não me engano, Deuteronômio 8:3, tá? Jesus disse: eu sou o pão da vida, o alimento que você precisa para a sua vida. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Essas duas afirmações estão no Evangelho de João. Entenda, ele está dizendo o seguinte: olha, eu sou aquilo que o teu braço não compra. Você pode trabalhar e comprar o pão físico. E se trabalhou e se está com saúde, é porque Deus permitiu. Deus que deu. Saúde não se compra. Você pode comprar outras coisas para que tenha até uma melhor
saúde, né? Uma saúde melhor. Mas saúde não se compra. Nenhum milhão compra saúde. É Deus que dá. É graça. É de Deus. É presente, né? Muita gente tem pão, é rico, é milionário, é bilionário, mas não tem o alimento da alma se não tiver a palavra de Deus dentro de si. Porque o ser humano, ele tem uma necessidade de buscar o transcendente, de buscar o espiritual. Isso é natural do ser humano. Há quem não creia. Quem não crê acaba afirmando a existência daquilo que diz não crer. Eu não creio em Deus. Você está dizendo que Deus existe porque ele não crê. Entende? Eu não creio em Deus. Se Deus não existe, para que está falando nele? Se ele não existe. Mas acaba que, por inferência, aquele que não crê afirma que Deus existe. Entende? É engraçado a gente pensar dessa forma, mas é. Você não pode dizer que não crê em algo a partir do momento que você afirma que aquele algo existe. Você pode até dizer que não crê, mas não pode dizer que não existe. Pode até dizer, veja, mas acaba sendo ilógico, né? Como é que você vai dizer que algo não existe se você acabou de verbalizar aquilo, né? Entende? É profundo isso, né? Porque a gente vê que até quem não crê acaba afirmando a existência do eterno, a existência da divindade, a existência de Deus. Então, nós não vivemos só de coisas materiais, nem só de pão vive o homem. Nós precisamos de outras coisas. Nós precisamos de afeto, nós precisamos de carinho, nós precisamos de instrução, nós precisamos de roupa, nós precisamos de tantas coisas. Roupa, no caso, material, mas assim, as vestes brancas que Deus quer que nós vistamos está ligada à santidade, é uma vida de santificação. Essa roupagem do novo homem, né? Que quando nós aceitamos andar com Deus, porque aceitar a Deus, piada, né? Ele que nos aceita, né, gente? Vamos combinar. Vamos combinar. Ele que nos aceita. Essa roupagem nova, de nova criatura, de uma vida de santificação, só com Deus, gente. Sem o Espírito Santo, isso é impossível. Então, nós precisamos de Deus. Nós precisamos de Deus para acordar de manhã, nós precisamos de Deus para ter saúde, nós precisamos de Deus para ter um cognitivo que possamos estudar, trabalhar, criar. Nós precisamos de Deus para colocar na nossa vida pessoas de bem, amigos fiéis, bons, pessoas que nos ajudam quando precisamos, e que sejamos também para essas pessoas, né? Essa pessoa, esse tipo de amizade sincera. Deus coloca na nossa vida pessoas que vão somar conosco, né? E nos dá também discernimento e sabedoria para aquelas que não vão somar conosco, para que a gente saiba em que meio podemos viver, devemos viver, com quem conviver, né? A oração do Pai Nosso é para as nossas necessidades, não é para a nossa ganância. Veja, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, amanhã é outro dia. Basta cada dia o seu mal, né? Amanhã é outro dia. Vamos hoje aqui, ó. Deus deu, aproveita, respira, né? Viva o dia de hoje como se o último dia da sua vida fosse, para que você entenda a grandeza que é um dia de vida, né? Então, o amanhã pertence ao Senhor. Em Mateus 6, no verso 34, se eu não estou enganada, diz assim: não vos inquieteis pelo dia de amanhã. Não fica preocupado com amanhã. Vamos viver o hoje, tá? Vamos aqui, ó, viver o agora, agradecendo ao Senhor pelo agora, pelo presente do dia de hoje. No verso 12, perdoa-nos
as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Em Lucas, no Evangelho de Lucas, tá? Perdoa nossos pecados, né? Da mesma maneira que perdoamos o outro, Deus nos perdoará. Então veja a importância de liberar perdão. Quando liberamos perdão para alguém que nos fez mal, quando liberamos perdão para alguém que foi injusto conosco, quando liberamos perdão para alguém que nos prejudicou, quando liberamos perdão para alguém que fala mal de nós, que inventa coisas a nosso respeito, nós é que estamos sem aquele fardo, na verdade. Se a pessoa vai aceitar o perdão ou se ela vai se sentir perdoada é outra história. Nós é que não podemos viver com o peso, né? Com essa coisa. É muito bom liberar perdão, é muito difícil. Sem o Espírito Santo é complicado. Perdão genuíno não é esquecer, é lembrar sem ódio, lembrar sem mágoa, lembrar sem rancor. Sabe? Quando a gente se machuca, que fica lá um machucado, uma ferida, ela vai sarar, mas vai ficar a cicatriz. E quando a gente olhar a cicatriz, não está mais doendo. Está a marca daquilo que um dia doeu. É basicamente isso, o perdão. Então, é lembrar sem ódio, sem raiva, sem rancor, acabou, passou, né? E não nos induza da tentação, mas livra-nos do mal. Em alguns textos, nós temos assim: não nos deixes cair em tentação. Não nos permita cair em tentação, na iniquidade, no pecado, na vontade de fazer o mal, na vontade de falar mal de alguém, na vontade de prejudicar alguém. Não nos permita deixar nossa essência amar sobressair, mais que o Espírito Santo sobressaia sobre a nossa vida, né? Que a desobediência, que o pecado, que a maldade, que o egoísmo, que isso não venha a ser uma marca da nossa história. Não nos deixe viver isso. Não nos deixe cair nisso. Porque isso nos afasta de Deus, entristece o coração do Pai, sabe? Mas livra-nos do mal. Livra-nos, poupa-nos, liberta-nos, preserva-nos, salva-nos. Só Ele pode fazer isso. Então veja que nós temos aqui 7 petições. Seja santificado o teu nome, venha o teu reino sobre nós, seja feita a tua vontade, né? Dá-nos o pão, perdoa-nos, os nossos pecados, não nos deixes cair e livra-nos do mal. Perfeito, né? 7 é o número da perfeição na Bíblia. Isso não é numerologia, não, é gematria, tá? Há símbolos, né? Há números que remetem a algumas simbologias na Bíblia, até por conta da total influência judaica que nós temos ali no Antigo Testamento. Tem 40 anos no deserto, 40 dias de jejum. Depois vem Jesus no Novo Testamento, 40 dias no deserto em jejum, né? Então, tudo tem um porquê, tá bom? E eu finalizo lendo aqui um verso que não estava no script, mas que agora me deu vontade de ler, que é o verso. Perdão, o 13 eu nem terminei, ó. Não nos induza da tentação, mas livra-nos do mal. Por quê? Porque a explicação, porque teu é o reino. Tu és Deus, tu és rei. Teu é o poder, tu és poderoso, soberano. E tua é a glória, a majestade, para sempre, eternamente.
Amém. Coisa linda, né? No verso 14, que não estava no script, né? Eu falei só até o 13, mas vamos lá. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Na oração do Pai Nosso, Jesus está se incluindo o tempo todo. Pai Nosso, nós, a nos. Mas aqui, ele não está se incluindo. Ele usa a segunda pessoa do plural. Porque se vós perdoardes, se vocês perdoarem aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se vocês perdoarem aqueles que ofendem e maltratam vocês, Pai Celestial também perdoará vocês. Jesus não se inclui por quê? Porque ele perdoa. Na própria cruz ele faz a oração: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Jesus, ele libera perdão. Mas ele está dizendo aqui, ó, se vocês perdoarem quem faz mal a vocês, o vosso pai, o pai de vocês, esse aí que a gente acabou de aprender a orar para ele, né? Ele vai perdoar vocês. Eu não vou precisar desse perdão, não, porque eu já perdoo. Tipo, eu sou Deus, eu sou soberano, eterno. Eu vou dar a minha vida para depois tomá-la de volta, né? Porque eu permito que a vontade do Pai seja feita sobre a minha. Isso a gente vê no Getsêmani, né? Quando ele diz: se possível, passa de mim esse cálice, mas que seja feita conforme a tua vontade. Então, Jesus ensinou e viveu tudo que ensinou. Que a gente tenha uma excelente semana, gente, meditando no Pai Nosso, que estás no céu. Amém? Deus abençoe. Passa esse vídeo para outras pessoas também meditarem nessa palavra. Fiquem com Deus.